E aí, pessoal, na turma integrada, belezinha? Como a gente tinha combinado na outra semana, né, ia deixar gravado para vocês uma aula sobre o assunto da apostila com a resolução dos exercícios da sua apostila, tá? Minha sugestão é que você assista essa aula, depois vá lá para o nosso Hangout, Meeting, para a gente poder tirar dúvidas de exercícios de teoria daqui, de questões de tarefa, aí eu consigo te atender de uma forma mais personalizada. Mas essa aula, ela fica no lugar da aula do poliedro homeschooling, beleza? Essa aqui é a aula da frente 1, então 19 e 20, é uma aula sobre soma de vetores. E a gente precisou ver isso para trabalhar a frente 2. Então eu vou usar essa aula de uma forma bem rápida para a gente recordar aquilo que a gente conhece de soma de vetores e aprofundar em algumas outras coisas, legal? Então recordando, se os vetores têm a mesma direção e sentido, a soma dos vetores vai corresponder à soma das suas intensidades, tá? Então vetores de mesma direção e sentido, dois vetores para a direita, eu vou somar, o resultante vai ser 17. Eu acho que foi exatamente esse exemplo que eu devo ter usado na lousa lá atrás, em aula presencial ainda, lá na virada de aula 3, 4, talvez, de eletrostática, porque a gente precisava de conhecer algumas coisas de vetores para força elétrica. Se os vetores têm a mesma direção em sentidos opostos, então repara que eu mudei o sentido do F2, perdão, do F1, a gente vai fazer a subtração das suas intensidades. Como o vetor não aceita resultado negativo, a não ser que a gente estivesse trabalhando com versores, que eu vou discutir hoje ainda, a gente vai ter que fazer o maior menos o menor. Então, nesse caso, o resultante vai ser 12 menos 5, dá 7. Tá, então, casos bastante simples, vetores têm a mesma direção, mesmo sentido, soma valores, mesma direção, sentidos opostos, a gente subtrai. Ok? Se os vetores forem perpendiculares entre si, eu estou usando os mesmos dois vetores, né? Eu posso ter duas situações. Essa em que eu tenho ponta de um vetor no rabo do outro, tá? Ponta de um no rabo do outro, origem de um vetor com a extremidade do outro. E aí a gente fecha a figura, nosso resultante é o cara que vai fechar a figura, a gente chama isso aqui de regra da poligonal, tá? Faço um polígono. Repara que o meu vetor resultante sempre tem que ter ponta com ponta, rabo com rabo. O vetor é o transportador. Então esse cara me traz 12 para cá, esse me leva 5 para cima, como se eu tivesse partido daqui de linha reta, tá legal? Então regra da poligonal. Ou eles podem estar origem com origem, rabo com rabo, como está aqui. E aí, nesse caso, a gente faz a regra do paralelogramo. Um paralelo de um lado, paralelo do outro, o resultante vai sair na diagonal do paralelogramo. Tanto na regra da poligonal, se tiver ponta de um no rabo do outro, quanto na regra do paralelogramo, o ângulo entre eles sendo 90 graus, sendo perpendiculares, a gente resolve por Pitágoras. Beleza? Então, r ao quadrado vai ser igual a f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado. Esse aqui é um triângulo manjado, né? Triângulo de 5, um cateto, 12 o outro. A hipotenusa de 13. Nos dois casos, esses resultantes aqui são idênticos, tá? Os vetores que estão em verde aqui são idênticos, têm a mesma inclinação e o mesmo tamanho. O quarto caso é quando os nossos vetores formam um ângulo θ qualquer. Um ângulo qualquer que eu tenho entre eles. E aí, se estiver ponta de um no rabo do outro, como é o caso desse aqui, ó, tá? A gente tem que se assemelhar à primeira situação, regra do paralelogramo. Ponta de um no rabo do outro, eu fecho a figura, meu vetor R está aqui. Eu fechei a figura e aqui eu tenho um triângulo, então eu uso a lei dos cossenos, como a gente vê em matemática. R ao quadrado é F1 quadrado mais F2 ao quadrado, menos 2 vezes F1, F2, cosseno de θ. Ok? Igualzinho na matemática. Entretanto, eu poderia ter os vetores expressos assim, ó, tá? Rabo com rabo. E aí a regra do paralelogramo é que vai ser usada para a gente poder desenhar esse vetor. Paralelo desse, paralelo desse. E ó, o resultado dele. Repara que esse cara e esse são diferentes, né? Não tem nada a ver um com o outro, tá? Então são vetores diferentes, então eu calculo de formas diferentes. Nessa situação, a regra do paralelogramo tem um sinal de mais aqui no meio. E eu consigo justificar para você por que tem um sinal de mais. Esse F2, ele encaixaria aqui, ó. E aí, se eu fosse fechar um triângulo entre F1, F2 e o R, o ângulo R ficaria de frente para, o lado R, perdão, ficaria de frente para este ângulo que eu estou mostrando com o mouse aqui, ó. E este ângulo é o suplementar do θ. Ângulos suplementares têm o cosseno de um igual ao negativo do cosseno do outro, tá? Então, o menos cosseno de θ, que seria o valor do cosseno desse ângulo aqui, com esse menos a fórmula que vai dar mais. Ah, professor, não entendi o que você fez aí. Não sei se você já viu isso em matemática ou não. Independente de ter visto em matemática ou não, guarde o seguinte. Se eu fechar triângulo, é menos aqui no menos 2, F1, F2.
Se eu não fechar triângulo, fizer paralelogramo, é mais. Quando que eu fecho triângulo? Quando está a ponta de um no rabo do outro. Paralelogramo, quando está rabo com rabo. Tá? Se você guardar isso, você vai acertar essas questões de vetores. Beleza? Vamos lá. Página, então, 537 do seu caderno Tetra 2, uma questão da Unicamp, que ele fala que você tem as órbitas circulares de Júpiter e da Terra em torno do Sol, com os raios RJ e RT. Quando o segmento de reta que liga Júpiter ao Sol faz um ângulo de 120 graus, com o segmento de reta que liga a Terra ao Sol, a distância entre os dois planetas é d. Então a gente tem aqui os dois raios de órbita, tá? Raio de órbita da Terra, raio de órbita de Júpiter, ele quer a distância entre os dois. Primeira coisa, quem é essa distância? Bom, é esse cara aqui. É o segmento de reta que junta um planeta no outro. O que a gente formou aqui? Um triângulo, cujo ângulo é de 120 graus. Ué, triângulo cujo ângulo é de 120 graus, vou aplicar a lei dos cossenos. D quadrado é igual a RJ ao quadrado, mais RT quadrado. Formou triângulo, menos 2 vezes RJ vezes RT, cosseno de 120. Essa questão, ela tinha dois assuntos na mesma questão, tá? Esse, na minha opinião, era de matemática, que é a lei dos cossenos mesmo. E o outro pedaço daí era mais a ver com física. Mas aqui só a parte matemática, a gente vai aplicar. Fechou triângulo, sinal negativo. Quanto que vale cosseno de 120? Bom, cosseno de 120 é menos meio, tá? É menos cosseno de 60. Então, d quadrado igual a RJ ao quadrado, mais RT quadrado, menos 2 vezes RJ vezes RT, vezes menos meio. Menos com menos aqui, ó, dá mais. 2 vezes meio é 1. D quadrado, RJ ao quadrado, mais RT quadrado, mais RJ vezes RT. Preciso extrair a raiz, né? Então, D raiz quadrada de RJ quadrado, mais RT quadrado, mais RJ mais RT. Ó, alternativa D de Jack Johnson. Tá? Se você precisar, você dá uma pausa no vídeo aqui para você anotar. Tá? Uma enroladinha rápida nisso. Então, vou passar para a questão 2. Ainda lá no seu caderno Tetra 2, página 538, uma questão da Unesp, ele fala assim. Um caminhoneiro efetuou 2 entregas de mercadorias e para isso seguiu o itinerário indicado pelos vetores D1 e D2, ilustrados na figura. Para a primeira entrega, ele deslocou-se 10 km e para a segunda entrega percorreu uma distância de 6. Ao final da segunda entrega, a distância a que o caminhoneiro se encontra do ponto de partida é... Então, novamente, gente, qual que é essa distância? É isso aqui. Essa é a distância que ele está do ponto de partida. A distância entre dois pontos, a gente mede sempre em linha reta. Fechei triângulo, né? Tá? Fechei triângulo. Então, a ponta de um vetor no rabo do outro. Fechei o triângulo. Para isso, eu tenho que usar a lei dos cossenos. Fechando o triângulo, a lei dos cossenos com sinal de negativo. E o ângulo que a gente usa é sempre o que está de frente para o lado que eu quero saber, que é esse ângulo aqui. Ó. Quanto que vale esse ângulo que eu estou apontando aqui com o cursor do mouse? Momento Dora Aventureira, você está pensando, o Bottas também, e aí a gente vai ter o que aqui? Ó? 30 graus desse lado, 90 aqui, são 120, o ângulo é raso, para 180 faltam 60. Então a lei dos cossenos vai ser aplicada assim, d quadrado, d1 ao quadrado mais d2 ao quadrado, menos 2 vezes D1 vezes D2, tá? O menos é porque fechou o triângulo, este ângulo que vai estar de frente para o D, 60 graus, então cosseno de 60. D quadrado vai dar 10 ao quadrado, que é o D1, mais 6 ao quadrado, D2, menos 2 vezes 10 vezes 6, D1 vezes D2, cosseno de 60 é meio. 100 mais 36 menos 60. D quadrado vai dar raiz de 76. Quando dá um número feio assim, a gente já tem vontade de pular, né? A gente está tão acostumado a ter quadrados perfeitos, mas dá certo. Tá? É 76 mesmo, raiz de 76. O que a gente tem que fazer? Decompõe o número em fatores, tá? Nos fatores de números primos, e aí você vai chegar à conclusão que 76 é 4 vezes 19. Raiz de 4 é 2. Então, D é 2 raiz de 19 quilômetros, alternativa C. Legal? Cuidado, porque os dois exemplos de aula eram de situações em que eu tenho triângulo fechado. Se você for fazer tarefa e os nossos vetores estiverem rabo com rabo, a gente tem que fazer paralelogramo e aí o sinal vai ser mais. Tá? Às vezes a gente erra porque não prestou atenção ao detalhe. Belezinha? Vamos lá, vamos seguir então. Nosso próximo assunto, né, nosso quinto caso, é se eu tiver os vetores em papel quadriculado. E aí eu tenho uma certa dificuldade de achar, por exemplo, qual é o ângulo entre esses caras aqui. Esses aqui
Talvez não, vai. Porque, por exemplo, esse cara está bem na diagonal, então o ângulo dele que é horizontal seria 45. Mas mesmo assim, eu tenho 3 vetores para fazer essa conta e está no papel quadriculado. Então talvez tenha que ter um jeito ou tenha opções diferentes para a gente fazer isso. E tem. Quais são as opções? Bom, uma delas é a gente fazer a separação do versor. E eu vou explicar isso com muita calma, que se eu estivesse em sala de aula, eu poderia falar isso várias vezes. O que é o versor? Versor são os componentes, os pedaços do vetor. Então acompanha comigo. Para eu sair da origem do A e chegar até a extremidade dele, tanto faz, andando só pelos quadradinhos retos aqui, ó, eu deveria andar 3 para a direita e 3 para cima. Tanto faz se por esse lado ou se por esse aqui, ó, 3 para a direita, 3 para cima, tá? Sem atravessar fora do quadriculado. 3 para a direita, 3 para cima. Então eu falo que ele tem 3 unidades no eixo X para a direita, 3 unidades no eixo Y para cima. Só que em vez de eu chamar de X e de Y, a gente chama de I, chapeuzinho em cima, o versor, o pedaço do vetor no eixo X. E chama de J o pedaço de versor no eixo Y. Tá? Então, no lugar de eu falar que ele tem 3 no eixo X e 3 no eixo Y, eu falo que esse vetor A tem 3i, 3 para a direita e depois mais 3 para cima. 3 pedaços para a direita, 3 para cima. Então, essa é a forma que eu representei o vetor A. Ok? Olha o vetor B. O vetor B tem alguma coisa para cima e para baixo? Não, então ele não tem Y, ele não tem J. O vetor B tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita. Ué, então o meu vetor B, ó, 4i, 4 para a direita, 4 no eixo X para a direita, mais 0J. Não tem nada na vertical, não tem nada para cima e nem para baixo. Joia? E o vetor C é o contrário, ele só tem eixo Y. Então o C não tem nada de X. O C não tem J. 0J, 0 de eixo X, tá? Perdão, 0 de I, 0 de eixo X e menos 4J. Ô, senhor, mas menos 4? Sim, menos 4 porque ele aponta para baixo. Então, olha, essa forma de eu representar o vetor, ela me diz em pedaços para onde ele está apontando. E aí faz sentido o sinal para mim, que o sinal me indica se ele é positivo de X, negativo de X, positivo de Y, negativo de Y. Então, para o eixo X é o I, para o eixo Y é o J. Quando a gente tem essa situação, a gente faz o resultante literalmente somando Y com Y, X com X. Ou seja, somando I com I, J com J. Quem vai ser o meu vetor resultante? Ué, 3 mais 4, 7, com 0, 7i. 3 mais 0 dá 0, com menos 4J, menos 1J. Meu vetor resultante, então, ele tem 7 espacinhos, 7 quadradinhos para a direita e 1 para baixo. 7 para a direita e 1 para baixo. Beleza? Teria outro jeito da gente chegar nesse mesmo resultado? Teria. Essa forma aqui, ela é uma forma mais algébrica. Tá? A gente olha para a figura e vai lá e trata a parte algébrica. O outro jeito da gente chegar nessa mesma resposta era usando a regra da poligonal. Como assim poligonal? Eu vou encadear os meus vetores. Eu vou chegar na mesma conclusão por um outro caminho. O meu vetor B não tinha 4 unidades para a direita? Então eu pus 4 unidades para a direita, horizontal. Ó, eu copiei o B, é como se eu tivesse pego o B com a mão, colocado ali. E o C? 4 para baixo. Então eu vou arrastar o C e vou colocar lá, ó. Pá. Ponta de um no rabo do outro. Quando eu tenho ponta de um no rabo do outro, e isso vale para quantos vetores eu quiser, a regra do paralelogramo só vale para 2, tá? Esse vale para quantos eu quiser. O meu vetor resultante é o cara que fecha a figura. Lembra? É o cara que faz o caminho direto entre o ponto inicial e o ponto final. Olha o R aqui. Gente, olha para esse vetor R que eu obtive por desenho. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços para a direita, ou seja, 7i e 1 para baixo, menos 1j. Esse R que eu fiz pelo desenho, ele é exatamente igual a esse R que eu fiz pela conta. Beleza? A pergunta é, quanto vale esse R? Bom, se eu tivesse feito pelo desenho, eu teria 7 no eixo horizontal, 1 no eixo vertical, eu fechei um triângulo retângulo, eu aplico um Pitágoras. Então, tanto faz se eu descubro que é 7 e 1 por aqui, ou por aqui.
eu aplico um Pitágoras com esses termos que eu tenho na frente do I e na frente do J. Ô, professor, mas é menos 1. Não tem problema não. Se você levar menos 1 ao quadrado, dá 1 do mesmo jeito. Tá? Então, quando a gente faz esse Pitágoras aqui, se você quiser usar o sinal ou não, não faz diferença. Quando eu levo ao quadrado, ele fica sempre positivo. Então, o valor desse R aqui, ó, vai ser 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tanto faz, daqui ou de lá. 7 e 1, 7 e 1. 7 ao quadrado, 49, mais 1, 50. R ao quadrado é igual a 50. Então, R vai ser raiz de 50. 50 é 25 vezes 2. 5, né, raiz de 25, raiz de 2. Beleza? A gente vai fazer alguns outros exercícios disso, para você ver como que é. Então, lá da sua apostila. Tetra 2, página 538. Ele fala, uma questão da Unifesp. Na figura são dados os vetores A, B e C. Sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores, pode-se afirmar que D igual a A menos B mais C tem módulo. Bom, ele quer saber então quem é o resultado do A mais B mais C. Ou, perdão, A menos B mais C. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, eu vou expressar o A, B e o C em função dos seus versores. Eu vou optar por essa solução, para a gente poder discutir isso um pouco, que eu acho que é o que a gente menos vê no ensino médio e ela é bem bacana. Ó, cada dois lados de quadrado valem uma unidade. Para eu sair da origem do A e chegar lá em cima, só andando nas linhas quadriculadas, eu tive que andar 2 e 2. Ó, então andei 1U, cada dois lados valem U. U e U. Andei 2U para a direita. Ué, 2U para a direita é 2I. Tá? I é X, 2I. E depois aqui, ó, andei 2U para a direita, parei aqui. Eu tive que subir 4 unidades. Tive que subir 1U mais 1U. Cada dois quadradinhos vale U. Então, mais 2U para cima. Então, 2I mais 2J, tá? Ó, 1, 2. Cada dois quadrados vale 1. U, né? Cada dois quadrados vale 1. Então, 1, 2, 1, 2 para cima. Beleza? O B era igual. Só que ele está pedindo para a gente fazer o menos B. Então, olha que legal. Quem que é o menos B? Ué, o menos B é menos 2I menos 2J. Senhor, como assim? O B seria 2I, 2J. Só que eu estou multiplicando ele por menos 1. Ué, se eu multiplico o B por menos 1, fica todo mundo negativo lá dentro. Então, o menos B é menos 2I menos 2J. Se eu tirasse o sinal, eu teria o B, ó. 2I, 2J. Deu para entender? A gente faz a conta como se a grandeza fosse escalar. O versor ajuda a gente nisso. E é fácil usar o versor quando está no quadriculado, porque a gente consegue contar quadradinhos, tá? E o C? Bom, o C está aqui. O C não tem nada de eixo X. Ué, então é 0I. E ele vai ter, ó, 4 unidades para baixo. Cada dois quadradinhos, né? 4 quadradinhos para baixo. Cada dois vale U. Então eu tenho U e U. Menos 2U para baixo. Tá? Negativo, 2U para baixo. Eu não quero juntar esses três? Ué, então meu R, ele chamou de D, eu chamei de R, tá na mesma. É A menos B mais C. Soma todo mundo que tem I. 2I menos 2I dá 0. Com 0, 0I. Ó, 2J com menos 2J dá 0. Dá menos 2J. Meu resultante tem 0 no eixo X, menos 2 no eixo Y. Por que é menos 2? Porque ele aponta para baixo e ele está no eixo Y. Ué, então o vetor resultante é vertical. Como é que eu sei que é vertical? I é do eixo Y, o eixo vertical. Para baixo, por causa do negativo, e com a intensidade 2U. A alternativa B. Beleza? Mesmo que não seja muito usual para você essa história de versores, se você pegar um pouquinho para estudar isso, você mata. Você faz todas as questões. Olha a 4, ó. Podemos afirmar, né? Vamos lá, um corpo é submetido à ação de 3 forças coplanares, como mostrado na figura. Podemos afirmar que o módulo, a direção e o sentido da resultante desse corpo são, respectivamente. Então, vou fazer a mesma coisa, vou decompor esses vetores, pegar os pedaços dele, ó. O primeiro que eu chamei de A é esse aqui. Como é que eu sei que é esse aqui? Porque, ó, partindo da origem dele, eu ando 1, 2, 3 quadradinhos, depois eu tenho que subir. Ó, professor, se são 3 quadradinhos, por que você põe 6? Porque cada quadradinho vale 2 newtons. Então, eu tenho 6 newtons para a direita. Tá? O A é esse primeiro aqui. 6 newtons para a direita, então 6I. E aí, a partir daqui, eu tenho que subir 1, 2, 3, 4, 5 para chegar na origem dele. Então, mais 5 quadradinhos para cima. Cada quadradinho vale 2.
5 vezes 2, 10, mais 10J. Esse vetor A, então, ele é um vetor de 6 para a direita, 10 para cima. Vetor B, que é esse aqui, ó. Ele tem 3 para a esquerda, cada quadradinho vale 2, então menos 6i. E depois tem que subir 2 para chegar lá em cima. 2 vezes 2, 4. Então, menos 6i mais 4j. Menos 6i mais 4j. Beleza? E o terceiro, que eu chamei de C aqui, ó, ele não tem nada no eixo x, não tem nada de i. Então, 0i. E no j, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Para baixo, cada quadradinho vale 2. Então, 5 vezes 2, 10. Para baixo, menos 10j. Para achar o resultado, a gente soma isso. Então, ficou 6i com menos 6i mais 0, deu 0. 10 com menos 10 cortou, 4j. Olha lá, coincidentemente, de novo, deu um vetor que só tem grandeza no eixo y. Tá? Só no eixo y. O r é sem nada de x, está no eixo y, vertical. Só que agora ficou positivo de y, ou seja, aponta para cima. Tá? Vertical para cima com intensidade de 4 newtons. Beleza? Tá? Então essa aqui ó, é uma aula de soma de vetores. Resolva exercícios disso. Dê um foco especial nessa ideia de versores. Tá? E aí, todas as suas dúvidas a gente tira no Hangouts segunda-feira. Beleza, pessoal? Juízo e até breve.